Fernanda traz para a gente aí desdobramentos, novas informações do caso do financiamento do filme do Bolsonaro. Olha aí. Vorcado mandou 61 milhões de reais aos Estados Unidos para a produtora de Dark Horse. Site apresentou comprovantes bancários e planilhas para detalhar a operação. Fernanda. Mais uma divulgação aí, Amadeu, do site Intercept Brasil, que vem divulgando áudios, conversas e agora comprovantes desses pagamentos feitos por Daniel Vorcaro, que segue preso na Superintendência da Polícia Federal, aos produtores do filme Dark Horse, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. E aí, houve aí a divulgação de conversas e também desses comprovantes que a gente vai trazer aqui. De acordo com esses comprovantes, foi feito um compromisso de 14 repasses entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. Os primeiros 2 repasses seriam de 2 milhões de reais e depois 12 parcelas de 1,66 milhões de reais que foram feitos aí através de transações coordenadas por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e monitoradas ali pelo ex-banqueiro e também por Tiago Miranda, que fazia essa interlocução entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. A gente tem os prints das conversas onde foi enviada uma planilha para Daniel Vorcaro por Tiago Miranda e também foi feita a cobrança para o pagamento desses repasses. Na primeira conversa, Tiago Miranda diz o seguinte: 2 em atraso, e está para vencer a terceira, agora em agosto. Sobre esse assunto, quer que eu toque com alguém sobre o filme? E depois ele manda a planilha que diz o seguinte: está assim, para você ficar ciente. Depois me dá um retorno disso para eu passar para eles. Por favor. Daniel Vorcaro então responde: segunda fazemos 2. Tiago Miranda responde: ok, te lembro, aviso para eles. Abraços, estou por aqui monitorando essa reta final aí. Logo depois disso, foi divulgada, essa conversa foi em 7 de agosto de 2025, logo depois disso, vem uma conversa entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, que aconteceu antes dessa cobrança, aconteceu no dia 12 de março de 2025. Nessa conversa, Daniel Vorcaro diz o seguinte: sobre o filme, só foi pago a 1ª de janeiro. Precisa me ajudar a controlar isso. Tem que pagar a 2ª e a 3ª. Fabiano Zettel então responde: vou para cima do Mineiro. Quando ele fala isso, ele se refere a Antônio Carlos Freixo Júnior, executivo aí da Entre Empreendimentos ligada ao Grupo Master. E aí, logo depois disso, Daniel Vorcaro diz o seguinte. Aliás, Daniel Vorcaro não responde, logo depois tem uma conversa no dia 5 de fevereiro de 2025, ou seja, ainda antes dessa segunda conversa, onde Fabiano Zettel diz: filme, estou tentando desde ontem, câmbio do Master criando caso, já mandei 1000 documentos meus. Daniel Vorcaro então responde: paga para quem? Vamos fazer via Entre, que seria a Entre Empreendimentos. Fabiano Zettel responde: meu sonho. Posso pedir para o Minas, novamente se referindo ao Mineiro, e Daniel Vorcaro responde: pode, e manda a grana. Fabiano Zettel: isso. Daniel Vorcaro então diz: para quem paga lá fora? Questionando a Fabiano Zettel. E aí Fabiano Zettel responde: um fundo, esse seria o fundo Ravengate, que é coordenado aí, administrado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Com essas mensagens, a Polícia Federal investiga se esses recursos realmente teriam sido enviados para o filme ou estariam sendo enviados para a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tendo em vista que o próprio Eduardo Bolsonaro disse que não tem recursos, mas se mantém morando em uma mansão lá nos Estados Unidos, lá no Texas. Então a Polícia Federal quer mais apuração em relação a esses recursos aí que foram enviados. Os comprovantes mostram que realmente houve o envio de dinheiro, apesar de aliados ali de Flávio Bolsonaro, como é o caso de Paulo Figueiredo, terem negado que Daniel Vorcaro tivesse mandado recursos para o fundo administrado pela família Bolsonaro, Amadeu. Bem, negar que o dinheiro foi não dá mais, porque aí são planilhas, são comprovantes bancários, pelo menos destes 61 milhões de reais. O dinheiro foi para os Estados Unidos, para o advogado do Eduardo. Agora, a questão é, este dinheiro foi utilizado
na produção, na realização do filme. É isso que o Flávio disse que ia apresentar, até agora não apresentou, e que o próprio produtor do filme, o deputado Mário Frias, anunciou que ia mostrar em uma semana. Já estamos há quase um mês aguardando. Denis. Amadeu, tem 3 situações aí na avaliação dessa situação entre o Workário e o Flávio Bolsonaro. A primeira, né? Onde é que estão os erros? O Flávio não ter assumido que tinha esse pedido de patrocínio para o Workário. Depois, as versões que foram dadas ali pós a divulgação pelo Intercept com relação à declaração do próprio Flávio, do Mário Frias, do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E aí essa situação relacionada também à questão da continuidade desse caso, né, dessa divulgação que envolve aí o repasse desse dinheiro. Até agora, a questão é que não há comprovante de que possa ter tido, apesar da falta, né, dessas informações aí por parte do Flávio e do Mário Frias com relação a esse repasse, a esse valor financeiro que foi repassado aí pelo Workário. Mas até agora a Polícia Federal ainda não se debruçou sobre a possibilidade de ter sido também um ato de corrupção, como foi identificado com outros entes, com outros personagens da política, né? Inclusive, há uma informação de que nessa delação que foi apresentada e foi rejeitada agora pela Polícia Federal... Agora não vamos falar sobre o que não é fato. Isso aí o jornalista ouviu dizer, que aí cita senador, cita não sei quem, isso aí não vamos entrar. É só para... Denis, vamos aos fatos primeiro. Porque agora, com relação... O que o jornalista ouviu que o Workário ia delatar não sei quem, porque nesse campo aí tem muito capim e pouca grama. Tem muita especulação que eu tenho visto, e não é só de um lado, não, é de um lado e do outro. Muita especulação e pouco fato concreto. Tanto que até agora nem Polícia Federal e nem PGR não se manifestaram. Aceitaram a proposta do Workário. Então é importante a nossa responsabilidade aqui. Não, claro, e é só para fazer que surgiu nessas últimas horas a informação de que ele teria dito que teria sido repasse de patrocínio relacionado a esse filme do pai do Flávio Bolsonaro. Então, até agora, pelo que a gente percebe, apesar da falta de informação relacionada ao Mário Frias e ao Flávio Bolsonaro, que foi a pergunta inicial que você fez, não há elementos que possam levar, de fato, à possibilidade de corrupção com relação a esse dinheiro do filme, Amadeu. Deixa aí, França, por favor. Olha, Amadeu, inclusive, em relação a essa questão e esses pagamentos que foram divulgados pelo The Intercept, o Partido dos Trabalhadores ingressou agora, no início da tarde, com uma denúncia na Polícia Federal para que a PF investigue uma suspeita de Caixa 2 envolvendo o Dark Horse, inclusive para um suposto financiamento da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Então é uma investigação que o PT solicita agora à Polícia Federal. Obviamente, esse caso do Dark Horse tem sido um ponto muito sensível da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. É preciso esclarecer, hoje completam 3 semanas que o Mário Frias ele prometeu entregar um detalhamento dos gastos, uma prestação de contas do filme, e ainda não fez essa prestação de contas. É um caso, Amadeu, que pode sim influenciar e muito nas pretensões do filho de Jair Bolsonaro, e já vem influenciando. Até lá, para onde o Flávio e o Mário forem, o jornalista, todo mundo vai perguntar: e a prestação de contas que vocês prometeram? Então seria importante que eles apresentassem o quanto antes. Vamos agora para